Olá, seja bem-vindo à aula 2 do curso de testes unitários com Angular 2 aqui da Casale.com, e o objetivo da segunda aula do curso é ensinar como testar serviços, são os services, e filtros, que são os pipes no Angular 2. Então, ao término dessa aula, você aprenderá como criar testes unitários isolados para filtros e serviços, assim como realizar o debug dos testes com o Karma no navegador. Então, o conteúdo da aula: teremos uma breve introdução, criaremos um filtro, porque precisamos criar um filtro específico para utilizá-lo no teste, criaremos um teste unitário para o filtro que nós criaremos anteriormente, criaremos um teste unitário para um serviço, que nesse caso será o serviço de cadastro de clientes, e aprenderemos a fazer também o debug dos testes. Então vamos começar aqui. Introdução. Agora que você já sabe a estrutura dos testes unitários de um projeto do Angular, vamos aprender a criar os testes propriamente dito. Então nessa aula você irá aprender a criar testes para filtros e serviços, e depois iremos fazer aí o debug dos testes no navegador. Mas antes de iniciar, nós teremos que criar um filtro para o projeto, que será utilizado para a criação dos testes unitários. Então, vocês recordam, na aula passada, eu disse que nós iríamos, uma vez que o cadastro de clientes, ele cadastra o ID como sendo o timestamp do horário que ele foi cadastrado, nós iremos criar aqui um filtro para adicionar um formato para esse ID. Não é um formato nada específico, é somente um formato mesmo para simular um padrão de visualização desse ID. Então, criando um filtro. Se vocês já acompanham as aulas, acompanharam o curso de Angular 2 aqui da Casale.com também, você já viu como fazer para criar. Se você ainda não viu, você vai ter até a oportunidade de aprender a criar aí um filtro. Então, o filtro a ser criado, ele será um filtro de formatação do ID do cliente. Visto que o ID é o timestamp atual e que o número é um valor de 13 dígitos, tá? O número contém 13 dígitos, que representa a data e a hora do cadastro. Então, nós vamos aplicar uma formatação para ele. Então, a primeira coisa a fazer é criar um arquivo chamado client-id.pipe.ts insert cliente shared. Então, vamos lá. Certifique-se de estar aqui com o seu Sublime aberto ou qualquer outro editor de texto. Aqui no projeto vem source, app, cliente. Eu vou criar ele dentro de shared, porque a ideia é que esse arquivo ele fique disponível não só para o listar, mas se eu quiser utilizar em outros módulos também ele fique aqui. Vou clicar com o botão direito New File, File Save, e o nome dele será cliente-id.pipe.ts. Essa nomenclatura também segue um padrão recomendado, onde eu separo por traços o nome que eu quero dar ao pipe. Após isso, eu informo o tipo do meu arquivo, que seria .pipe, que seria um filtro, e a extensão .ts. Então o arquivo está salvo aqui. Eu vou retornar ao meu código. Eu vou copiar esse código e colar lá no meu filtro, e após isso nós iremos entendê-lo melhor. Vou salvar. Então eu tenho o arquivo aqui. Então ele é um pipe. Para você criar um pipe, caso você ainda não saiba, o que devemos fazer é criar uma classe normal, export, e você adiciona o nome vai ser baseado no arquivo por padrão, né? Então seria cliente ID pipe, sendo que o C, o I e o P são em maiúsculo. E para criar o pipe nós devemos fazer três coisas. A primeira é adicionar a anotação @pipe com um name. O name é o nome do filtro em si. Então, quando eu for chamar o filtro na minha view, é esse nome que eu utilizarei. Nesse caso aqui, eu usei cliente ID. A segunda coisa a fazer é implementar a interface Pipe Transform. Tanto a anotação pipe quanto a interface
Pipe Transform, ambas classes elas fazem parte do pacote Angular Core. Então eu também faço essa implementação, e ao implementar essa interface, eu preciso fazer minha terceira operação, que é implementar o método transform, que é o método que será chamado quando o pipe for executado. Então, quando eu chamar esse cliente ID na minha view, ele automaticamente chamará esse transform, passando aqui o valor que vem antes no filtro, que é o que nós vamos aplicar a transformação. Então, nesse caso aqui, eu chamei ele de ID e eu coloquei ele aqui como tipo N, porque assim ele pode receber um valor numérico, um valor de string. Então ele dá uma flexibilidade maior aí de acordo com o tipo, tá? E ele retorna uma string. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é converter esse ID para o formato string. Então, no TypeScript eu faço assim, eu declaro uma variável do tipo string igual a string, o S maiúsculo, passando entre parênteses o valor, ele vai me retornar uma string. Eu também estou usando aqui o let, você deve estar mais acostumado a utilizar o var. O var também funcionaria perfeitamente aqui, mas o let ele é um novo tipo aí que está sendo introduzido agora. Ele não é totalmente suportado pelos navegadores, tal, mas como nós utilizamos o Webpack para compilar o nosso código e executar no navegador, então como nós instruímos eles a copiar seguindo os padrões do ECMAScript 5, então ele automaticamente ele irá fazer essa conversão para a gente. Então a gente pode usar. E basicamente o que o let faz é que ele declara uma variável local. O var ele acaba declarando uma variável mais de escopo global. Então o let ele é uma tendência aí com a adoção mais dos navegadores adotando novos padrões do JavaScript. O let ele vai acabar se tornando aí futuramente um padrão mesmo para utilização em variáveis, assim, ao contrário do var, que vai acabar caindo em desuso por ele ter um comportamento mais de variável global. E como eu disse, estamos utilizando o Webpack para fazer essa compilação, então não há problema algum em utilizar esses recursos que já existem, mas que os browsers navegadores ainda não suportam. Então, nesse caso, eu vou usar o let, é bom até para ir acostumando um pouco com essa sintaxe. Então, aqui eu converti, né, o valor para ID texto, e a primeira coisa que eu quero fazer é verificar assim, se o meu código não tiver 13 dígitos, eu simplesmente vou retorná-lo, eu não vou aplicar nenhuma máscara de formatação, não me interessa isso. Agora, se ele tiver exatos 13 dígitos, aí sim eu vou aplicar uma máscara. Então essa verificação que eu faço aqui, se o tamanho dele for diferente de 3, eu simplesmente retorno ele e ele vai exibir do mesmo jeito. Caso contrário, eu aplico essa formatação, que é uma formatação bem simples e aleatória. Basicamente ele vai pegar os 4 primeiros dígitos, adicionar um traço, pegar mais 7 dígitos, adicionar uma barra e vai deixar os últimos dígitos, os dois últimos dígitos lá. Então ficaria assim, uma sequência de 4 dígitos, traço, 7 dígitos, barra, 2 dígitos. É uma sequência aleatória criada mais aqui para o propósito do curso, tá? Então voltando aqui no código, então ó, o código acima, ele retornará um valor com formato com essa máscara aqui, ó. Na verdade aqui é um traço. Então vamos aproveitar e configurar o filtro, porque nós temos que, agora que nós criamos o filtro, nós temos que habilitá-lo. Então a primeira coisa é adicioná-lo no index.ts aqui. Esse arquivo index também, se você acompanhou as aulas, você sabe para que ele serve. Caso contrário, ele serve para facilitar os nossos imports. Deixa eu só adicionar aqui. Porque então você simplesmente adiciona essa condição export asterisco from client pipe e qual o benefício disso aqui para o código? O benefício é que quando eu for importar esse meu arquivo em outro arquivo, eu não precise escrever
toda a sequência, todo o código. Então, nós vamos importar aqui no listar. Então, eu precisaria escrever import barra shared barra client id pipe, e o nosso import acaba ficando com um nome muito grande. Então, existe essa estratégia que é chamada de barrel, que também é uma recomendação aí para quem faz esse tipo de código com TypeScript, que é sempre ficar dando o export. Então, como nós temos essa classe aqui, quando eu faço esse export asterisco, ele já acaba tornando disponível. Então, sempre que eu acessar o shared, por exemplo, eu já não preciso mais declarar esse nome também no meu import, porque esse export vai torná-lo disponível automaticamente para importação. Então, o nosso código dos imports acaba ficando bem mais limpo e fácil de entender. Então, depois que nós fizermos isso daqui, nós temos que registrar ele no nosso módulo de cliente para habilitá-lo para todos os nossos componentes do cadastro de cliente. Então, aqui em Client Modules, então, ó, reparem que agora, ao invés de eu precisar escrever import shared barra client id pipe, eu posso simplesmente vir aqui, ó, no ponto barra e digitar cliente pipe id, client id pipe. Então, ó, reparem como que fica legal. Imagine se eu tivesse todos esses imports sem esse index registrado, eu teria que colocar aqui import shared barra cliente cadastrar componente. Import cliente cadastrar componente from cliente cadastrar. O código ficaria muito ilegível, assim, ficaria muito sujo. Dessa forma, a gente consegue torná-lo bastante limpo. O código fica muito mais fácil de visualizar. E aí eu fiz o import do pipe e eu preciso registrá-lo aqui em declarations, que seria esse outro passo. Agora chegou a hora de nós utilizarmos. Então, eu vou pegar e executar a aplicação aqui. npm start. Porque agora nós vamos adicionar esse pipe ao nosso cliente. Então, eu quero que vocês acompanhem o antes e o depois dele. Então, você digita npm start, ele vai chamar aqui o webpack para fazer, né, a compilação de todos os módulos e vai já subir um servidor para nós. Então, ele já está terminando aqui, 90%. Pronto, ele terminou. Agora, basta ir no navegador e digitar aqui localhost 8080. E nós precisamos digitar aqui barra clientes, que é onde está o nosso módulo de clientes, ok? Então, eu iria adicionar um novo cliente aqui. E vocês reparem que o nosso ID é simplesmente um código sem formatação nenhuma. Então, agora nós vamos utilizar esse módulo, esse pipe. Para isso, aqui em Source App Cliente Listar, eu venho no cliente listar componente HTML, que é onde está o meu template, e aqui, que é a minha tabela, ID nome, só que esse é o header. Nesse momento é onde ele exibe, ele vai pegar, iterar sobre os nossos clientes, e aquele é onde ele vai efetivamente exibir o ID na tela. Então, eu vou adicionar um pipe cliente ID. Vou salvar, o projeto está em modo de escuta, então no momento que eu acessar a aplicação novamente, reparem que ele aplicou a formatação aqui que nós esperamos. Então, ele adicionou 4 dígitos, um traço, mais 7 dígitos e uma barra. Então, o teste ele está aqui, o pipe está funcionando perfeitamente. Nós temos um problema aqui com o componente, o teste do componente. Nós vamos estudar na próxima aula o que aconteceu, mas se eu executar os testes agora, ele irá falhar, por causa desse pipe que ele deve ser registrado no nosso teste de componente também. Como ele vai falhar e
esse curso, o foco é validar o pipe serviço, nós vamos desabilitar o teste do componente de listar. Então, para isso, nós devemos ir aqui em listar, cliente listar.componente.spec.ts e nós vamos simplesmente adicionar um X aqui na frente, porque o it ele vai criar nós vamos entender isso daqui a pouco, mas ele cria um teste, esse X é simplesmente para indicar, para ignorar esse teste. Então, por hora só faça essa operação e você entenderá o que aconteceu aqui na próxima aula. Então, voltando aqui, nós terminamos de configurar o nosso filtro. Então, agora vamos criar o teste unitário para o filtro. Então, vamos começar aprendendo a criar teste unitário para o filtro, que foi criado no tópico anterior. Esse teste será um teste unitário isolado, onde basicamente nós criaremos uma instância do filtro e o método transform será chamado diretamente, nós faremos isso manualmente. Então, para os testes, serão utilizados os recursos do Jasmine para as verificações e o controle da execução ficará por conta do Karma. Então, nós vamos ter que criar mais um arquivo, que é o clientid.pipe.spec.ts. Esse arquivo ficará no mesmo diretório do nosso filtro. Então, vocês recordam aquela convenção que tem o Angular. Então, eu venho aqui em Source App Cliente, Shared, clicar com o botão direito, New File, vou salvar, e ele chamará cliente-id.pipe, aí aqui eu adiciono o .spec e por fim a extensão .ts. E esse é o nosso arquivo de teste. Eu vou copiar aqui o código fonte dele e vou colar aqui. Então vamos entender algumas das coisas que acontecem. Basicamente, eu vou importar o meu pipe, porque eu preciso criar uma instância dele. E esse código que tem aqui, ele é um código do Jasmine, tá? Eles são funções do Jasmine. Então, a primeira coisa quando você vai criar um teste é definir uma suíte, que seria o quê? O contexto do que eu estou testando. E para fazer isso, você faz utilizando a função describe do Jasmine e passa uma descrição. Então, vou falar qual o contexto que eu estou testando. Então, é uma suíte de testes de formatação do ID do cliente. Estou sendo bastante específico, eu estou criando testes para validar a formatação do ID do cliente. Então, reparem como isso serve como documentação, como eu havia falado, como é fácil entender e objetivo, saber o que está acontecendo. E ele recebe aqui, como segundo parâmetro, uma função. Essa declaração aqui, ela é uma declaração também já do ECMAScript lá 5, 6, que possui, na qual você pode simplesmente adicionar os parênteses seguidos dessa indicação, como se fosse uma seta, para representar uma function. Mas isso aqui nada mais é do que esse function, ok? É só uma escrita diferente. Então, você pode substituir aquela representação por uma function normal, como você deve estar mais acostumado se você trabalha com JavaScript. Mas esse outro tipo de formatação ela acaba sendo um pouco mais, deixa o código mais limpo, né? Mais fácil, é uma tendência também a começar a ser utilizada. Então, você pode adotar um ou outro, pode tentar adotar essa daqui para já ir acostumando com a sintaxe, não teria problema algum. Aí, visto que nós já temos a nossa descrição da suíte, uma função que conterá os nossos testes, nós iremos declarar uma instância do meu pipe. Então, eu crio aqui o let clientIDPipe do tipo clientIDPipe. E como que eu inicializo ele? O Jasmine, existe essa função chamada beforeIt. E o que ela significa? Ela é uma função que será executada sempre antes de cada teste, porque a suíte contém um ou mais testes. E o beforeIt ele vai ser executado
antes de cada execução de cada um dos testes. Então, ela é uma função utilitária para você inicializar um valor, algum objeto, ou para restaurar também algum valor que você deseja. Então, ele consegue fazer uma preparação do seu ambiente para a execução dos testes. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos colocar nessa função beforeIt é inicializar o nosso pipe. Então, reparem como nós inicializamos o pipe diretamente aqui. Client ID pipe igual a new client ID pipe. Assim, bem direto. Esse é o foco do isolado, do teste isolado. É você já criar a instância diretamente e utilizá-la. Depois disso, nós utilizamos a função it, que é a função que representa o nosso teste. Ela também recebe, assim como a suite, uma descrição. Então, você deve adicionar uma descrição bem clara para entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, e tem uma convenção importante que é sempre começar com a palavra deve ou deveria. Então, nesse caso aqui eu vou colocar deve retornar o valor do ID formatado como esse formato, 4 dígitos, traço, 7 dígitos, barra, dígito, dígito. Então é bem claro, eu sei o que está sendo esperado aqui. E para fazer essa validação, vou até quebrar aqui a linha. Para fazer essa validação, eu vou usar mais algumas funções auxiliares do Jasmine. Essas funções elas são baseadas em expectativas e as validações. A expectativa eu uso com a função expect. Então, eu vou sempre chamar expect e executar uma operação. A operação será chamar o meu método transform do pipe. Então, expect client ID pipe.transform. Esse byte é número 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. E esse resultado ele deve ser validado com alguma outra função. Esse caso da comparação, existem inúmeras funções que nós podemos utilizar para validar, dependendo da situação. Nesse caso, nós utilizaremos o toEqual, que como o nome diz aqui, ele verifica se é igual. Então, esse código aqui, o que ele faz? Ele fala expect, então espere, né? Eu espero que ao chamar o client ID pipe.transform com esse número, que esse número seja igual a essa formatação que eu defini aqui. Então, olha como que é fácil entender esse conceito do Jasmine. Então, é sempre nesse formato que os testes no Jasmine funcionam. Declara a suíte, faz a inicialização, declara um teste e cada teste eu adiciono uma expectativa comparado com uma validação. Então, esse teste aqui, ele verifica se o ID for formatado. Eu tenho um segundo teste que deve retornar o mesmo valor quando o ID não conter 13 dígitos. Então, vocês recordam que eu disse que nós fazemos uma primeira validação e dizemos que caso o meu ID não tenha 3 dígitos, eu simplesmente retorno o valor dele e está tudo encerrado por ali. Então, é isso que eu estou validando aqui. Para isso, eu adicionei dois testes, um com uma quantidade de dígitos inferior a 13 e uma com uma quantidade de dígitos superior a 13. Então, eu faço uma cobertura onde eu testo o meu pipe, né, o meu filtro para um valor inferior a 3 dígitos. No primeiro teste eu valido 13 dígitos e depois um valor maior do que 13 dígitos. Então, com isso, eu tenho uma cobertura de teste para todos os cenários de formatação. E novamente eu utilizo aqui o expect, chamo o transform passando um dado e comparo com o toEqual. E o expect transform para um número maior do que 13 caracteres, comparo com o toEqual, ele deve retornar o mesmo valor. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui, ou como é claro, é o formato de como o teste é organizado. Essa é a vantagem do teste guiado por comportamento, que ele é muito simples. Imagine que você nunca olhou para esse código, aí você chegou nesse teste porque você precisa dar uma manutenção, e aí você se depara aqui que o teste de formatação do ID do cliente, então você já sabe que isso aqui se trata da formatação do cliente,
E você consegue identificar as regras de como ele funciona, sem olhar para o código, porque você vai saber que se retornar um valor com 13 dígitos, ele tem que retornar esse formato, e se o valor for diferente de 3 dígitos, ele vai retornar simplesmente o valor. Então, sem olhar para o código, você já consegue, inclusive, saber o que contém na implementação. Então, é importante criar bastante testes e ser bastante descritivo no que você informa aqui na descrição. E lembrando que o it também recebe uma descrição e uma função como segundo parâmetro. E o teste pode conter uma ou mais expectativas. Então, agora nós podemos executar. Antes, só vamos dar uma revisada aqui nos conceitos. Então, conforme observado no quadro acima, temos algumas funções novas que fazem parte do Jasmine. Então, aqui eu tenho para sumarizar o que eu expliquei agora. Então, eu tenho aqui a função da API do Jasmine e a descrição. Então, eu vou ler aqui para reforçar o conceito para vocês. Então, describe serve para criar a suíte de testes, ou seja, um agrupamento de testes dado um contexto. Recebe como parâmetros a descrição no contexto da suíte e uma função que conterá todos os testes da suíte. It serve para criar um novo teste. Uma suíte pode conter um ou mais testes. Recebe como parâmetro a descrição do teste e uma função que conterá as verificações do teste. Before it serve para executar ações antes de cada teste definido com a função it, utilizado para inicializar ou restaurar valores antes da execução de cada teste. Expect serve para validar uma expectativa. Essa função recebe o resultado da execução do que se deseja testar, que será validado através de um validador, como o toEqual, que será descrito a seguir. toEqual serve para validar o resultado de uma operação a ser testada. É utilizado em conjunto com o expect para validar uma operação que, nesse caso, valida se os valores são iguais. E agora sim, vamos executar os testes para ver se ele está funcionando. Para isso, eu vou voltar no meu terminal. Eu vou parar o meu servidor com Ctrl C. Vou executar o clear para limpar a tela. E vou executar aqui o npm run test ou simplesmente npm test. Ambos funcionam da mesma forma. Ele chamou aqui o Karma Start. Então o Webpack agora, como ele é um pré-processador, ele irá fazer a compilação dos nossos testes. Ou a janela do Chrome será aberta. E reparem que ele executou todos os testes. 68 de 69. Essa informação é interessante, ele escreveu aqui que um teste foi pulado, ele não foi executado. Vocês recordam que nós adicionamos um X na frente do teste de listagem de cliente? É justamente esse teste que ele pulou. O it ele é a função responsável pelo teste. Se você adicionar um X na frente dele, você simplesmente desabilita aquele teste. Sem aquele X, a nossa execução iria falhar. Mas aqui no nosso caso, reparem que ele funcionou perfeitamente. O navegador também está rodando. Eu vou fazer uma alteração só para vocês verem como que o teste ele consegue como ele está em modo de escuta, ele automaticamente fica testando assim que eu altero. Então, vamos supor que eu queira adicionar aqui esse valor para 1234, 1234. Então eu vou apertar aqui o Ctrl S para salvar, já vou rapidamente abrir o terminal para vocês repararem o que acontece. Ó, eu salvei, reparem que ele está recompilando os testes e ele executa novamente. Então olha que legal, se você tiver inclusive dois monitores, você pode deixar essa janela aberta em um segundo monitor e você vai programando, vai salvando e você já vai acompanhando a execução dos testes e vendo se você recebeu algum erro ou não. Então é muito legal em modo de desenvolvimento utilizar o npm run test para garantir que ele funcione assim em sequência e fique em modo de escuta, que nos dá muita produtividade ao implementar um código. E essa é uma característica do Karma. Então o Karma
automatizando aí os nossos processos e nos auxiliando com isso. Então, visto que nós testamos o filtro, agora vamos criar teste unitário para um serviço, service. Testes unitários de serviço são executados da mesma forma que o filtro. Primeiramente, você deverá criar uma instância do serviço e após isso basta utilizá-la para fazer chamada aos métodos contidos nele. Então nós vamos editar o arquivo client-service-spec.ts e adicionar o seguinte código. Eu digo editar e não criar porque quando eu executo o meu CRUD, ele por padrão ele já cria um arquivo bem simples de validação e nós vamos substituir por esse código que tem aqui. Então eu vou fechar esses dois pipes, esse client service spec, tá vendo que ele já cria um padrão aqui de teste. Eu vou simplesmente substituir para facilitar aqui o nosso entendimento. E eu vou também abrir o client service porque eu quero mostrar o que ele contém dentro dele. O padrão que ele cria é fazer uma persistência. Então ele tem métodos para listar todos os clientes, cadastrar um novo cliente, buscar um cliente por ID, atualizar um cliente, excluir um cliente e listar parcial, que é utilizado na paginação, além do total de registros, que retorna a quantidade total de clientes na base de dados. Esse armazenamento dele é feito no Session Storage. Na prática, isso aqui estaria em uma API externa, mas ele cria para você já conseguir visualizar o resultado, ele cria no Session Storage, que é o armazenamento do próprio navegador, que assim que você fecha a aba, ele perde. Mas ele cria isso daqui justamente para já dar uma dinâmica e você conseguir validar ou fazer algum teste antes de conectar uma API externa. Então nós vamos criar um teste para validar alguma informação dele. O que é importante saber é que ele é igualzinho ao do filtro. Nós vamos criar uma instância desse client service, só que ao invés de chamar o método transform, conforme nós fizemos com o pipe, nós podemos chamar qualquer um desses métodos que nós desejamos utilizar, ou listar todos, ou cadastrar qualquer um deles. Então vamos ver como o nosso teste ficou. O formato também é todo baseado no Jasmine. Então a primeira coisa é importar o meu client service, e no caso aqui o cliente, porque eu vou trabalhar com o model em si. Eu vou abrir o model para a gente dar uma olhada. O model é uma classe bem simples, contém dois atributos, ID do tipo numérico e nome do tipo string. Só isso, muito básico e simples. Aqui eu vou utilizar o describe para informar o que eu vou testar. Então, suíte de testes do serviço de cliente. E passo uma função. Dentro da função eu vou declarar três atributos. Um é o serviço, client service, e eu vou declarar dois clientes, que é o que nós utilizaremos para fazer o teste. Então eu quero simular a listagem com mais de um cliente para fazer algumas validações mais interessantes. Então, declarei dois clientes aqui, cliente 1 e cliente 2. Depois disso, nós utilizamos o before it para inicializar os dados do nosso teste. Ele também recebe uma função e dentro dessa função eu crio uma instância do meu client service e também vou criar uma instância para cada cliente. Então, crio um cliente 1 com ID aleatório de nome fulano e crio um cliente 2 com outro ID aleatório do nome ciclano. E aqui eu executo um delete session storage clients. Por quê? Porque eu quero que a cada teste eu não tenha nada no meu armazenamento. Caso contrário, se eu não fizer isso, pode ser que um teste insira um dado no Session Storage e esse dado acabe impactando um segundo, um terceiro teste. Então eu quero sempre garantir que a cada teste a minha Session Storage, que é onde estou armazenando os meus clientes, esteja vazio. Então para isso eu executo esse comando delete Session Storage Clients. Isso vai garantir que a minha base de clientes do Session Storage esteja vazio para cada teste que eu esteja executando. Então vamos lá. O primeiro teste declarado aqui com a função with recebe a descrição: deve cadastrar um cliente.
e ele recebe uma function. Então, vocês recordam que eu inicializei o cliente 1 aqui? O que eu faço? Chamo a minha instância do cliente service, ponto, cadastrar do meu serviço e passo o objeto cliente para ele. Perfeito. Ele vai pegar e inserir esse cliente no Session Storage. Vocês recordam que também tem um buscar por ID, porque eu quero verificar se efetivamente ele salvou esse cliente no meu Session Storage. Para isso, eu crio uma variável local cliente CAD, que seria o cliente cadastrado, e chamo aqui o cliente service.buscar por ID, passando o ID do meu cliente, que está em cliente.id, que seria esse numerão aqui. E aí, com esse meu cliente cadastrado, eu posso chamar algumas funções de validação do Jasmine. Aqui eu chamo 3. Primeiro, eu chamo esse toBeDefined, que é novo para nós, mas olha como é bem claro o que ele faz. Ele simplesmente vai verificar se existe, se está definido. Então, esse teste assim, ele encontrou o cliente cadastrado que ele acabou de inserir? Sim ou não? Nesse caso, como ele cadastrou e buscou, ele deveria retornar, então ele tem que estar definido. E depois eu uso o toEqual, conforme nós já estudamos com filtros, e eu verifico se o cliente cadastrado, se o ID dele é o mesmo do que eu passei. E o mesmo faço com o nome, expect clientecad.nome toEqual cliente.nome. Então, com essa verificação, eu cadastro um cliente e verifico se ele existe e se o ID e o nome dele são exatamente o que eu passei. Tem um segundo teste aqui, deve listar todos os clientes. Recebe uma function. Nesse caso, quando eu executar esse teste, esse delete session storage será executado, então o meu session storage estará vazio. Então, se eu executasse esse cliente cadastrar sem chamar esse delete, esse meu segundo teste iria falhar, porque eu estou cadastrando mais clientes e a contagem daria diferente. Mas nesse caso, como eu garanti que ele foi removido, todos os clientes da Session Storage, ele vai funcionar. Então ele contém 0, eu cadastro 2 clientes, o cliente 1 e o cliente 2, aí eu retorno através do listar todos uma lista de clientes. E aí eu consigo verificar se o cliente expectClients.toBeDefined estão definidos. Eu quero garantir que essa minha array de clientes, clientes.length, é igual a 2, porque eu cadastrei 2 clientes. E eu testo aqui se o cliente na posição 0.id é igual ao id do cliente 1 e se o cliente 2, o cliente na posição 1.id é igual ao id do meu cliente 2. Então, eu consegui verificar aqui. Posso cadastrar 2 clientes e listar todos eles. Se eu tenho 2 clientes na minha base e o ID se é o mesmo na ordem que eu cadastrei. Então, com isso, você consegue também cadastrar um serviço de uma forma muito natural, igual nós fizemos com o filtro. Eu não criei mais testes aqui. Você poderia criar para o editar, para o excluir, para todos eles. Porém, como o teste em si ele vai ficar muito parecido em questão de sintaxe, ele não iria agregar tanto se eu adicionasse todos os testes. Então eu defini só com esses 2 testes aqui. E eu, com o recurso que nós temos aqui, você facilmente criaria todos os testes para todos os métodos do nosso serviço. Então, no código acima, introduzimos o toBeDefined, que basicamente retorna se o objeto foi definido ou não. E aqui ele fala justamente do Session Storage e do Before It, da importância do Session Storage com o Before It. Então, aprendendo a fazer debug dos testes. O debug ele pode ser um recurso imprescindível em determinadas ocasiões. Como desenvolvemos em TypeScript, nem sempre é tão fácil realizar o debug de um código. Para nossa sorte, o Karma possui um recurso debug que é excelente para fazermos o debug de uma aplicação, olhando diretamente para o código-fonte TypeScript. Para habilitar o modo debug, nós vamos executar os testes em modo de escuta com o seguinte comando no terminal, na raiz da aplicação, npm run test, que é justamente o que nós estamos fazendo até agora. O meu, inclusive, está testando aqui. Vocês reparem que agora ele aumentou de 69 para 70, justamente
porque nós adicionamos o teste do serviço. Então, ele também passou perfeitamente. E como que eu vou fazer, então, para executar o debug do código? Então, no navegador do Chrome, que vocês recordam que eu sempre falo para mantê-lo aberto aqui, nós vamos clicar no botão Debug, depois, botão direito em Inspect, aba Sources, e vamos adicionar os breakpoints, que é o que está descrito aqui. Vamos ver isso na prática. Então, primeira coisa, você precisa abrir aqui essa janela do navegador aonde está executando o teste. Então, você deve ter algo desse tipo aqui, Karma conectado. Aqui ao lado existe um botão chamado Debug. Você vai clicar nesse botão. Uma nova aba será aberta, sem nada. Então, aparentemente, isso aqui não tem funcionalidade alguma, mas ela esconde aí um segredo. Quando você clica aqui, botão direito em Inspect, geralmente é o atalho F12, ou dá para acessar também aqui View, Developer, View Source, não, Developer Tools, desculpa. Você também visualiza, tá vendo? View, Developer Tools. Então isso aqui varia de navegador para navegador, mas basicamente é o painel do desenvolvedor do seu browser. No caso do Chrome, o jeito mais fácil é o botão direito, Inspect. Com esse inspetor, não sei se você já utilizou ele alguma vez, mas em todo caso, eu gosto sempre de adicionar ele na parte inferior. Então eu clico aqui nesses três pontinhos e Dock Side, Dock to Bottom. Eu acho que fica mais fácil para visualizar. Eu vou clicar aqui na aba Sources, que é onde existem os meus códigos fontes. E reparem que nessa estrutura de árvore eu tenho aqui o Webpack. Se eu abrir o Webpack, aqui eu tenho acesso a todo o meu código fonte da aplicação. Então, se eu vier aqui em Source App, cliente, eu posso pegar o Shared e eu posso selecionar aqui cliente ID Pipe. Então, olha o meu código fonte aqui em formato TypeScript, inclusive, isso é muito, muito importante. Vamos supor que eu queira fazer um debug. Então, aqui no número, se eu clicar, ele adiciona o que nós chamamos de breakpoints. E o que é o breakpoint? O breakpoint, ele é onde você quer que o código pare quando ele execute. Então, você pode inserir uma porção de breakpoints no seu código. Nesse caso, eu vou inserir um breakpoint aqui, ó, nessa verificação do texto. E eu vou simplesmente clicar aqui em atualizar a página. Os testes serão executados e quando ele atingir o teste específico nesse ponto, ele vai parar e retornar o console aqui para nós. Olha que legal então o que aconteceu. Ele parou a execução. Então vocês se lembram que nós utilizamos três validações. Nós chamamos três vezes o método transform. Então ele vai parar aqui para os três testes que nós executamos. Então reparem, o primeiro teste é o valor correto, com 13 caracteres. Ele já vai inclusive informando os valores aqui ao lado. Você pode colocar o mouse em cima da variável para verificar o valor, ou pode simplesmente utilizar esses atalhos para saber o que está acontecendo. Se eu colocar aqui em add texto, eu tenho o valor. Se eu colocar em length, ele vai validar o tamanho, então eu consigo ver que esse meu texto contém 13 caracteres, que é diferente de 13. Não, é igual, então ele deveria passar e executar essa operação. Vamos lá, como que eu faço para navegar então entre isso daqui? Existem comandos, pode ser esse comando aqui em cima ou o mesmo comando possui aqui do lado. Basicamente, são os três comandos que nós vamos utilizar. Esse resume é assim, continua executando o teste. Eu não quero me importar com isso daqui, eu não vou verificar mais nada, continua a execução até o próximo breakpoint. Esse segundo é o step over, que ele vai para a próxima linha de execução. E nós temos também o step into, que ele vai entrar no método em questão. Então ele é para um debug quando eu quero ver a fundo mesmo o que está acontecendo. Normalmente nós usamos esses dois primeiros. Esse aqui é quando eu termino de fazer meu debug, eu quero que ele continue a execução. E esse segundo aqui,
que é o que vai linha a linha. Então, quando eu clicar aqui no Step Over, olha o que aconteceu. Ele fez essa validação e foi para a próxima linha. E nessa próxima linha, ele simplesmente, se eu der clique de novo, ele vai concluir e finalizar. Então vamos ver mais alguns recursos interessantes do debug. Eu tenho aqui esse watch. O que esse watch faz? Ele permite que você deixe algumas variáveis já preparadas para ele ficar sempre em modo de escuta. Então eu posso, vamos supor que eu queira pegar esse ID texto e acompanhar sempre o valor dele. Eu posso vir aqui em adicionar, digitar ID texto e apertar Enter. Esse valor vai sempre ficar aqui, independente da alteração do que ocorra, ele vai sempre demonstrando o que está acontecendo aqui. Isso é muito legal. E um outro recurso também interessante é, vamos supor que eu queira visualizar a saída desse valor. Eu posso simplesmente selecionar todo esse texto, clicar com o botão direito e procurar aqui Evaluate in Console. E repare o que aconteceu. Ele abriu um console e retornou aqui a saída do meu dado. Então, nesse momento eu consegui ver que ele vai retornar esse valor para nós. Se eu continuar aqui com o meu Step Over, ele termina a execução e volta lá para o meu teste. Como eu não quero mais testar, eu quero ir para o próximo teste, eu clico simplesmente nesse Resume. Reparem que ele retornou aqui, por quê? Porque é o meu segundo teste, no qual eu chamo com 1, 2, 3, 4. Então, olha o que acontece aqui. Ele está no modo Watch. Quando eu der esse Step Over, reparem que ele é diferente de 13, ele tem o valor 4. E aí ele só vai retornar o valor normal. Posso clicar aqui, ele vai para o meu terceiro teste, que é o número superior aí a 13. Então, se eu olhar aqui, o length tem 14, ele também vai retornar somente o valor. Quando eu clicar de novo, ele terminou todos os meus testes. Então, olha que legal o debug. Esse teste ainda é um teste simples, ele não demandaria um debug, mas pode ter certeza que no seu dia a dia você vai precisar utilizar esse tipo de recurso e ele é muito interessante, é muito importante então saber como que funciona esse modo de debug aqui do Karma. Então aqui essa instrução é justamente o que nós acabamos de fazer, ok? Então, uma conclusão aqui, então conforme estudado nessa aula, foi possível ver como os testes unitários são práticos e fáceis de serem criados. Sua grande vantagem é que por serem específicos não precisamos lidar com dependências, configurações, é tudo bastante simples e direto. Vocês repararam que eu simplesmente vou, crio ali a minha instância e testo. É o teste mais básico, mais simples e o mais importante. Ele é um teste que você deveria criar ou ter a prática de sempre criar esse tipo de teste. Para sua criação é importante o entendimento do Jasmine, pois será mais fácil explorar as possibilidades do que podemos testar. Mas, como eu disse na aula anterior, não se preocupe com isso agora, pois ao término do curso eu tenho aí uma surpresa que vai te ajudar nesse aprendizado. Então, é importante que você conheça o Jasmine, entenda as possibilidades, conheça as funções utilitárias, a API do Jasmine, para você saber o que você pode comparar, o que você não pode, ok? É simples, porém você precisa ter o conhecimento, saber que aquelas funções estão ali e existem. Assim como tem o toEqual, nós temos o toContent, o beLess greater than, tem um monte de utilitário que facilita aí a nossa verificação no dia a dia. Então, você vai precisar conhecer isso daí para saber como que faz um teste com mais efetividade. Mas aguarde aí até o final do curso, continue focado em entender o que está sendo passado agora e não se preocupe em querer aprender, não perca o foco do estudo aqui no Angular para estudar o Jasmine. Deixa o Jasmine para quando você terminar o curso, que aí eu vou ter uma surpresa aí para você, um direcionamento bem bacana para você conseguir aprender sobre ele. E
E por fim, só gostaria de falar, né, aqui na página do, dos- do blog, ou se você tiver pelo YouTube, ou você se inscreva no canal, ou entre com o seu e-mail aqui para você ser notificado aí da próxima aula, assim que ela for lançada, assim você já pode dar continuidade aos seus estudos de forma mais rápida, sem ter que adivinhar aí quando o novo vídeo foi lançado. Então, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até lá.